Olá, garotada do terceiro ano, aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de matemática referente ao dia 18 de agosto, a nossa terça-feira, certo? Então, apresento para vocês, para início de conversa, o capítulo 8, que é o capítulo que iremos estudar hoje. Então, o capítulo 8, ele tem como tema adição e subtração, ok? 2. Por que 2? Porque nós iremos estudar com a adição, certo? Iniciando com ela, com números a partir de 9.999, certo? Números altos. Então, para quem já estudou, né, nos módulos anteriores, a adição e a subtração, é uma forma de rever, de pôr em prática, não vai sentir dificuldade, ok? E levando em consideração essa imagem aqui, que vocês estão observando, essa imagem aqui, ela representa o primeiro instrumento que foi criado para realizar cálculos matemáticos, ok? Esse instrumento, ele tanto realizava adição, como ele realizava também a subtração. Quando eu falo de adição, eu tenho que lembrar de algumas palavras, né? Que dão ideia de quê? Juntar quantidades, acrescentar, tá bom? E subtração, retirar, diminuir, faltar, sobrar. Não são palavras que dão ideia de subtração? Então, essa maquinazinha aqui, nós podemos perceber que essas esferas, elas apresentam 10 dentes, certo? Eram chamadas na época. E essas engrenagens existentes significava dizer que quando ela girava para a direita, é porque deveria ser realizado a soma. E quando essas engrenagens elas giravam para a esquerda, é porque deveria ser realizado uma subtração, ok? Adiante, vamos lá? Nós temos aqui, ó, Pascal foi o inventor da primeira máquina mecânica de calcular, que é essa máquina aqui que vocês estão vendo, ó, o outro pedacinho dela, ok? Então, foi a primeira máquina de calcular. Quem criou essa máquina de calcular, tia Sádiva? Pascal, ok? Então, a ideia surgiu quando ele estava ajudando o pai. O pai dele era contador, né? E o pai dele trabalhava realizando cálculos. E ele ajudava o pai dele a contar, a fazer esses cálculos. Até então, a máquina existente para efetuar cálculos na época era o ábaco. A máquina de Pascal, chamada de Pascaline, em homenagem a esse grande matemático, tá certo? Foi criada para efetuar operações tanto de adição e como também de subtração, ok? Então, Pascal, um grande matemático, estudioso, muito inteligente, aos 14 anos de idade, ele já ajudava o pai dele, né, a realizar cálculos matemáticos e a ingressar nessa área da matemática. Um apaixonado pela matemática, apaixonado pelos números. E quando ele completou 18 anos, ele ajudou o pai dele a confeccionar várias máquinas para realizar a contagem de dinheiro, tá certo? Contanto que essas máquinas, né, elas são guardadas em um museu na França, tá bom? Então, aqui no item A, vocês podem copiar no caderno de matemática esses itens e responderem, ok? No item A,
que outros instrumentos, além da Pascaline, que era a máquina para realizar contagem criada por Pascal, podemos utilizar atualmente, hoje, para efetuar adições e subtrações. Aí vocês podem citar, né, os meios que utilizamos, né? Nós podemos utilizar calculadora, nós podemos utilizar o computador, não é verdade? Então, nós podemos utilizar outros meios que ajudem, no caso aqui, na adição, tá certo? Como também na subtração. No item B, em sua opinião, né? Então é bem pessoal, por que a criação da máquina de calcular por Pascal foi importante? Porque ajudou, né, na contagem de dinheiro, tá certo? E não somente na contagem do dinheiro, mas também tanto na adição como na subtração. Seguindo, turma. O tema da nossa aula é o que eu falei lá de início. Adição com resultado até 9.999. Então, nós temos aqui um enunciado que diz o seguinte: o gerente de certa confecção registrou em uma tabela a quantidade de peças de roupa produzida por equipe em cada setor de trabalho. Então, aqui eu posso observar que eu tenho uma tabela de dupla entrada. Por quê? Porque eu tenho mais de duas informações. O título dessa tabela: quantidade de peças de roupa produzidas por setor. Então, eu tenho o setor A e tenho o setor B. E eu tenho duas equipes. Eu tenho a equipe amarela e eu tenho a equipe na cor azul. O setor A, a equipe amarela, produziu 324 roupas. E no setor A, a equipe azul produziu 412 roupas. Vamos aqui para o setor B. A equipe amarela produziu 315 roupas. E no setor B, a equipe azul produziu 423 roupas. Então, essa tabela, certo? Ela foi elaborada, né, para esta atividade. E eu acredito que a fonte tenha sido feita em uma confecção, como podemos observar aqui, ó, a imagem ao lado, tá certo? Seguindo, turma. Olha aqui. Para determinar a quantidade de peças que a equipe amarela produziu ao todo nos dois setores, nós calculamos 324 mais 315. Observe algumas maneiras de efetuar esta adição. Aqui, para efetuar essa adição, ele usou material dourado, certo? Então, usando o material dourado, o número 324, ele está sendo representado, ó. O algarismo 4 cubinhos. O algarismo 2, na casa da dezena, são 2 barrinhas, certo? Que vale 20. E o algarismo 3 corresponde a 3 plaquinhas, tá certo? Que aqui, ó, forma 300. Então, 324, tá bom? É o número formado utilizando aqui o nosso material dourado. O número 315, vou iniciar pelas unidades. Então, algarismo 5 representa as unidades. Então, eu tenho 5 cubinhos. O algarismo 1 representa uma barrinha, certo? Referente, no caso aqui, a 10. E o algarismo 3 representa 3 plaquinhas, né?
referente a 300. Então, 315, ok? É o número encontrado. Isso sendo representado pelo material dourado também, que serve para realizar tanto a adição e também é trabalhado dentro da subtração. Na segunda, ele está mostrando aqui para vocês uma outra forma, além do material dourado, de juntarmos quantidades. Então, aqui, iniciando pelo material dourado, que além dele nós temos uma outra maneira, que é decompondo números. Então, a primeira maneira, usando o material dourado, vamos verificar aqui, certo? No primeiro número, certo? Termina com 4. Então, tenho 4 unidades. E no segundo número, o último algarismo, 5. Então, juntando 4 cubinhos do primeiro número com 5 cubinhos do número seguinte, eu tenho o quê? 4 cubinhos com mais 5, tá certo? Eu vou ter o número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a junção do 4 com o 5. Vamos pegar agora as dezenas. O 2 do primeiro número, mais o 1 referente ao segundo número. Então, 2, aqui, a casa da dezena. 2 mais 1, 3. Então, 2 barrinhas, mais uma barrinha, eu tenho 3 barrinhas. E juntando aqui na casa das centenas, o 3 do número 324, mais o 3 do número 315. Então, 3 mais 3, eu vou ter 6 placas, certo? 6 placas, 3 barras e 9 cubinhos. Então, juntando essas duas quantidades, o 324 mais o 315, eu vou ter um resultado de 639. 9 cubinhos, certo? No algarismo das unidades, 3 barrinhas e 6 plaquinhas, no algarismo das centenas, formando 639. Agora, decompondo os números, eu posso realizar uma adição usando o processo de decomposição? Pode. O número 324, eu posso dizer que é a junção do 300, eu tenho aqui, 3 centenas, 300, mais 2 dezenas, dezena é 10, certo? 2 dezenas, 20, mais 4 unidades. Coloco o sinal, o símbolo que representa a adição, certo? Que é o mais, na frente da continha. E abaixo, 315. Na casa da centena, o número 3, certo? 300, mais, na casa da dezena, 1, uma dezena vale 10, mais, na casa das unidades, 5 unidades, 5. Passo a linha e vou somar. Ao somar, lembrando dessa regrinha de ouro que vocês não podem esquecer, iniciamos sempre a partir das unidades. Então, na casa das unidades, 4 mais 5 dá 9. Aqui, resolvida a casa das unidades. Casa das dezenas. Na casa das dezenas, 0 mais 0, 0. 2 mais 1, 3. Então, 20 mais 10, 30. Mais 300 mais 300, 600. Ou então, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 3, 6. Então, juntando aqui esses valores que estão abaixo dessa linha, 600 mais 30
639. Olha o resultado que nós temos. 639. Corresponde perfeitamente. Seguindo. Agora, usando o algoritmo. Podemos perceber que aqui os valores, eles estão organizados, ó, no quadro, certo? De ordens da casa das unidades, dezenas e centenas, certo? Então, os valores são os mesmos, 324 mais 315, tanto no primeiro balão, como no segundo balão, como no terceiro balão. Então, o que é que ele está mostrando para vocês? Que esses valores, eles estão organizados, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. E mostrando mais uma vez que ao solucionar essas continhas, nós devemos adicionar sempre, iniciando pelas unidades. Então, começando pelas unidades no primeiro balão. 4 mais 5, 9. 9 unidades. No segundo balão, eu já resolvi as unidades, que é 4 mais 5, eu acabei de falar. Resultado 9. E na casa da dezena, 2 mais 1, 3. Certo? E no terceiro balão, eu já resolvi a casa das unidades, estou repetindo, já resolvi a casa da dezena, estou repetindo, e a casa da centena, que é o que falta. Então, na casa da centena aqui, 3 mais 3, 6, ok? Então, chegando a um valor de 639. Nós temos que observar o seguinte: os termos da adição. Então, os termos da adição, eu posso perceber que acima dessa linha aqui, eu tenho dois números, o 324 e tenho o 315. Então, esses dois números que estão acima da linha, eu posso chamá-los de parcelas. Coloco o S deixando no plural. Parcelas, porque é mais de uma, né? E abaixo da linha é o resultado final que eu encontrei desse somatório. E o resultado final, que é o resultado que fica abaixo da linha, eu chamo de soma ou total. Que dentro da adição, certo? Esses são os termos. Então, portanto, a equipe amarela produziu 639 peças ao todo. Ok, turma? Eu trago aqui para vocês um texto que está no livro de vocês, no módulo 3, ok? E vocês irão realizar a leitura desse texto em casa. Eu vou fazer a leitura breve aqui do texto, ok? E vou fazer aqui uma explicação para vocês também, deixar bem claro para vocês aqui a explicação, mostrando quem é esse homem que vocês estão vendo logo aqui ao lado, né, do texto. Então, uma ideia que mudou a maneira de produzir. Muitas indústrias, para cumprir metas na fabricação de seus produtos, aplicam um sistema chamado produção em série ou fordiano, com o objetivo de diminuir os custos e o tempo de fabricação. Esse sistema foi implantado pelo engenheiro americano, né, Henry Ford, que organizou uma linha de montagem em série na fabricação de automóveis de sua empresa. De acordo com o sistema fordiano, o chassi do automóvel passava por uma esteira de montagem em movimento, enquanto os operários, que eram as pessoas que trabalhavam na fábrica dele, colocavam as peças nele. Desta maneira, cada operário
deveria cumprir uma função específica, como pintura, colocação de pneus, direção, motor, etc. A ideia de Henry Ford permitiu a mecanização do trabalho e a produção em massa, entre outras novidades da indústria. Então, fazendo um comentário aqui, né, que esse texto foi lançado para vocês, mas também ele tem a ver um pouquinho com a geografia, né, e a história também, certo? Então, assim, esse sistema fordiano, né, ele mostra no texto que era uma produção em massa. O que significa essa produção em massa? Uma produção em grande quantidade. Então, os produtos deveriam ser todos padronizados. Vocês estão vendo aqui Henry Ford, né, que é o dono daquele lançamento dos carros da Ford. E aqui foi o primeiro carro a ser lançado no mercado. Então, assim, o trabalho vem mostrando dentro desse texto, né, em linha, era realizado dentro de uma linha de produção. Ok, turma? E assim, por que dentro de uma linha de produção? Porque tinha que produzir em grande quantidade para vender mais produtos com um preço bem menor, tá certo? Contanto que o primeiro lançamento, né, do carro era na cor preta. Por que, tia Sádiva, o primeiro carro a ser lançado da Ford, ele era na cor preta? Por quê? Vocês têm essa curiosidade em saber? Por quê? Porque demorava menos para secar a cor preta, tá certo? Então, assim, era um trabalho cansativo. E era um trabalho em que os operários, né, as pessoas que trabalhavam na empresa, na fábrica, cada um tinha uma função específica, certo? Esse carro, para ele poder sair, ele passava por várias pessoas, onde cada pessoa ficava responsável, né, por uma função. Tinha um que ficava só na pintura, outros ficavam só na colocação dos pneus, outros ficavam só para colocar a direção do carro, outros ficavam somente para poder verificar o motor, né, testar o motor, tá certo, do carro. Então, esse texto aqui, ele representa muito o quê? Ele representa bastante a questão do capitalismo, né? Da venda e da compra, certo? De mercadoria em uma grande escala, ou seja, em uma grande quantidade, ok? Então, eu tenho aqui atividades para vocês e nessas atividades eu trago somente a primeira questão, que diz o seguinte: de acordo com a situação da página 122, você retornará à página 122, certo? Quantas peças a equipe azul produziu? Aí você vai verificar lá na tabela, certo? No gráfico, onde tem setor A, setor B, equipe amarela e equipe azul. Então, o que interessa aqui para nós é a equipe azul. Então, você, seguindo lá na tabela, você irá verificar que no setor A equipe azul, ela produziu 402 peças. Então, você irá organizar aqui, ó. Colocará o número 412. 412 peças aqui. Mas, tá bom? E no setor B? O setor B, ele produziu 423 peças. Tia Sádiva, tem certeza? Verifica lá na tabela, tá certo? Só para ter a certeza se corresponde com o que a tia Sádiva está falando, tá bom? Então, você vai lá na tabela, na página 122, e verifica
na tabela no setor B a quantidade de peças que foram produzidas. Ah, bem que a tia Sádiva disse, 423 peças. Então, você vai organizar aqui, ó. Onde tem esse lápis, você irá escrever aqui, ó. Irá montar a sua continha. 412 mais, sinal de mais na frente da continha, 423. Passa a linha e vai somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. E você irá encontrar o resultado e você irá me mostrar esse resultado, tá bom? Na nossa próxima aula. Então, aqui, ó, fica a pergunta. Nesse dia, qual equipe produziu mais peças de roupa? Aí você vai escrever aqui. Se foi a amarela ou se foi a azul. Tá certo? Você vai comparar os dois valores finais, tá bom? Desse somatório. Tanto da equipe, né, de cor amarela, como da equipe de cor azul. E você vai escrever aqui nessa linha, ó, tá certo? Qual foi a equipe que produziu mais peças de roupa. Tá bom, turma? Então, aqui, ó, eu deixo uma atividade, né, para casa, certo? Para vocês realizarem no capricho, com dedicação, com esforço, com atenção, com calma, referente à página 125, isso no módulo 3, ok, turminha? De vocês? Então, deixo registrado também um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, tá bom? Bons estudos, tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.